O dia em que Deus pediu água foi o dia em que ele ensinou como trazer um filho de volta. E esse vídeo, ele é pra você. Pra você que sente que o seu filho ainda está em casa, mas já não está mais ao seu alcance. Existe uma dor que só quem já passou por essa distância conhece. Não é uma dor que começa no corpo, é uma dor que começa no vínculo. Ela aparece quando o pai percebe que já não consegue alcançar o filho como antes. Quando a mãe sente que alguma coisa se fechou. Só que ela não sabe quando nem como. O filho ainda está ali, mas existe uma distância que não é física. É a pior distância que existe. Quando o corpo está perto, mas a alma já não se conecta. Porque o amor de um pai e de uma mãe não é só sentimento, gente. É missão. E quando essa missão parece ameaçada, o próprio sentido da vida parece estremecer. Há mais de 2000 anos, uma cena aconteceu. E ela revela, sem alarde, como alguém pode ser restaurado sem ser esmagado. E você pode ajudar seu filho desse jeitinho. Essa história está registrada no Evangelho de João e começa com sede. Era meio-dia, o sol estava no ponto mais alto do céu e ninguém em sã consciência iria até um poço naquele horário. Naquela cultura, as mulheres buscavam água no início da manhã ou no fim da tarde, quando o calor era suportável. E principalmente quando elas estavam juntas. Buscar água era também um ato social, só que aquela mulher, ela foi sozinha. Ela não estava ali apenas por causa da água, ela estava ali porque a solidão se torna o único lugar possível quando a vergonha ocupa todos os outros espaços. Ela carregava uma história. 5 maridos, 5 vínculos rompidos, 5 tentativas fracassadas de pertencimento. E o homem, gente, com quem ela estava agora, não era o seu marido. Na estrutura social do seu tempo, isso a colocava fora de tudo. Fora da honra, fora do reconhecimento, fora do amor legítimo. Ela não era apenas uma mulher com sede física. Ela era uma mulher com sede de existência. E é exatamente nesse ponto que Jesus Cristo entra na história. Ele se senta junto ao poço. Ele espera, ele não invade. Ele não constrange, ele não expõe. Ele espera que ela se aproxime. Esse detalhe é tudo. Porque Deus nunca viola o espaço psíquico humano. Ele se oferece, mas não se impõe. E quando ela chega, acontece algo que desafia toda a lógica religiosa, social e psicológica. Ele diz a ela: dá-me de beber. Não é um comando, é um pedido. O Criador do universo pede algo a uma mulher que o mundo inteiro havia descartado. Isso revela algo profundamente perturbador para a lógica humana. Deus não começa pela correção, ele começa pela conexão. Ele não começa expondo a falha, ele começa criando vínculo. Porque o vínculo é o único solo onde a transformação pode nascer sem destruir a identidade. A acusação isola, mas o vínculo restaura. Existe um padrão silencioso que atravessa toda a história bíblica. Deus, ele não se aproxima do ser humano pela força, ele se aproxima pelo encontro. No Jardim do Éden, quando o homem se esconde pela primeira vez, Deus não aparece esmagando a queda com julgamento imediato. Ele caminha pelo jardim e pergunta: onde você está? Não porque ele não soubesse, mas porque o amor sempre cria espaço para a resposta. Mais tarde, quando visita Abraão, ele chega como viajante cansado que aceita água, pão e descanso. O Criador do universo se permite ser recebido, ele se permite ser servido, como se dissesse algo que a lógica humana quase não compreende. O caminho até o coração do homem não começa pela imposição da autoridade, mas pela abertura da relação. Esse mesmo padrão aparece repetidamente na vida de Jesus Cristo. Ele dorme no barco enquanto a tempestade ameaça afundar tudo. Ele chora diante do túmulo de Lázaro. Ele pede companhia no Getsemane. Fique aqui e vigiem comigo. Em cada uma dessas cenas, Deus não se apresenta como uma força distante que observa a humanidade de fora. Ele entra na experiência humana por dentro. Ele sente sede, ele sente cansaço, ele sente dor. E é exatamente nessa humanidade que o vínculo se torna possível. Porque o coração humano, ele não se abre diante de quem apenas o julga. Ele se abre diante de quem se aproxima o suficiente para compartilhar a condição humana. Por isso, aquele momento no poço é tão profundamente revelador. O Deus que fez os oceanos pede água. O Deus que sustenta todas as coisas escolhe iniciar a conversa a partir da necessidade. Não porque lhe falte poder, mas porque lhe sobra amor. Ele sabe que a vergonha fecha o coração humano, mas a dignidade o reabre. Então, antes de oferecer a água viva, ele cria uma pequena ponte invisível. Ele permite que aquela mulher lhe ofereça algo. É assim, gente, que Deus restaura pessoas. Ele não começa lembrando quem elas deixaram de ser. Ele começa revelando que mesmo nas ruínas da própria história, elas ainda têm algo a oferecer. Para compreender a profundidade dessa cena, é necessário compreender algo sobre a estrutura psíquica humana. O ser humano não se organiza a partir da correção. Ele se organiza a partir do reconhecimento. Essa é uma das descobertas mais profundas da psicologia do desenvolvimento
e também da psicanálise. O sujeito se constitui no olhar do outro. Desde o início da vida, a criança só se percebe como existente porque alguém a olha, a nomeia e a reconhece. Quando esse olhar desaparece ou se transforma apenas em acusação, o psiquismo entra em colapso simbólico. A pessoa deixa de sentir que possui um lugar legítimo no mundo. E é por isso que a vergonha é uma emoção tão devastadora. Ela não apenas acusa um erro, ela ameaça a própria existência do sujeito. Antes de mudar, o indivíduo precisa sentir que ainda existe no olhar do outro. A vergonha desorganiza o self, ela fragmenta a identidade, ela cria a sensação de não pertencimento. Mas quando alguém é visto sem ser rejeitado, algo começa a se organizar internamente. O sistema nervoso sai do estado de defesa, a mente sai do estado de fuga e o self começa a retornar. Hoje sabemos, inclusive pela neurociência, que o vínculo seguro tem poder regulador sobre o cérebro humano. Quando uma pessoa se sente atacada ou humilhada, o sistema nervoso entra em um modo de ameaça. Nesse estado, a mente não consegue refletir profundamente nem reorganizar o comportamento. Mas quando o indivíduo encontra um olhar que o reconhece sem destruí-lo, o cérebro sai da defesa e entra em estado de integração. É somente nesse estado que mudanças reais se tornam possíveis. Foi exatamente isso que aconteceu ali. Ele a viu. Antes de corrigi-la, antes de ensiná-la, antes de orientá-la, ele simplesmente a viu. E só depois de criar vínculo, ele revela que conhece a sua história. Ele diz: você teve 5 maridos. Ele não diz isso com violência, ele diz isso com presença. A revelação, quando nasce do amor, não destrói, ela reconstrói. Porque naquele momento, pela primeira vez, aquela mulher percebe que a sua história não a tornou invisível. Ela ainda podia ser conhecida e ainda podia ser amada. Esse é o momento exato em que a sede muda de natureza. Ela não estava mais diante de um homem comum. Ela estava diante de alguém que conseguia ver além da sua falha, além da sua fragmentação, além da sua vergonha. E eu encontro com alguém que vê a identidade original que ainda existe sob as ruínas, gente. Todo filho em algum momento atravessa desertos internos, desertos de dúvida, desertos de dor, desertos de confusão, e muitos pais, movidos pelo amor e pelo medo, tentam trazer o filho de volta através da correção imediata. Mas o caminho mais profundo começa antes, começa no vínculo. O filho precisa sentir que ainda pode se aproximar do poço sem ser destruído. Precisa sentir que ainda pode ser visto antes de ser corrigido, porque é o vínculo que abre o coração, e é o coração aberto que permite a transformação. Nenhum filho retorna ao lugar onde sente que deixou de existir, mas todo filho retorna ao lugar onde ainda é visto. Existe algo ainda mais profundo. Eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar com outras famílias que precisam ouvir isso também. E me conte aqui também como é que eu posso te ajudar mais. Bom, quando ele diz dá-me de beber, ele permite que ela participe do próprio milagre. Ele não a trata como objeto de intervenção, ele a trata como sujeito da relação. Isso restaura a sua dignidade, isso restaura a sua agência, restaura a sua identidade. E isso revela um princípio eterno. Todo o processo de restauração começa quando o indivíduo deixa de ser tratado como um problema e volta a ser tratado como pessoa. Aquela mulher chegou ao poço carregando vergonha e ela saiu carregando revelação. Ela chegou em silêncio e ela saiu anunciando. Ela chegou isolada e ela saiu restaurada. Não porque ela foi corrigida primeiro, mas porque ela foi vista primeiro. E é isso que todo filho precisa, o que todo ser humano precisa. O caminho de volta de um filho não começa no autoritarismo, começa no vínculo, porque o vínculo é o único lugar onde a identidade pode ser restaurada sem ser destruída. E quando o vínculo é restaurado, aquilo que parecia perdido começa a retornar. Todo ser humano, não importa quão distante tenha ido, ainda responde ao lugar onde verdadeiramente foi visto, e isso torna a restauração possível. Salve o seu filho. Só você pode fazer isso.